A hora que você quiser, Valéria. Bom dia. Aqui estamos reunidos em grupo para falar sobre medicalização da educação na pós-pandemia, o aumento de diagnósticos na infância e na adolescência. Eu sou a Valéria Campinas Braunstein, eu tenho aqui como mediadora a Alec e a Andréa. Tenho uma companhia aqui, que é o Luiz. Por favor, Luiz, apresente o seu. Não, ele vai depois. Depois? Então tá bom. Então, continuamos. Aqui, já li, já fiz a parte. Obrigada. Bora lá, gente? Eu tinha planejado uma coisa, em ter conta da quantidade de pessoas, né? Eu acho que é importante também a gente pensar o quanto que o psicólogo, e aí já parto fazendo uma provocação, ele precisa ser flexível no seu dia a dia, mudando a partir daquilo que o ambiente lhe traz, né? Que a demanda traz. Então, acho que já fica algo para a gente discutir, porque a gente vai tão preparado, né? O que eu faço com aquela criança que tem tais características? Aí faço isso e aquilo. Aí você chega lá e encontra uma situação completamente diferente, inusitada, e que você não consegue lidar. E aí, fiquei hoje de manhã, darei esse livro aqui, né? Que é uma tese, e eu falei, eu vou ler a primeira, só um trechinho que eu copiei, não é meu texto, mas eu acho que é um bom provocador, né? Eu escrevi sobre autismo em contexto escolar, e aí eu peguei dois trechos do Walter Ugumãe, de 2018. E aí, assim, as pessoas são diferentes, aprecio muito que o sejam. Fico a pensar se me acharão diferente. Adoraria que achassem. Ser tudo igual é característica de azulejo na parede, e mesmo assim, há quem misture. Adoro cores. Para ser menos chato, eu canto no trabalho. Chego a ficar rouca das horas e falta da afinação. Sou, enquanto cantora, prima das cacatuas. Não me importo. Ainda assim, eu canto. Adoro cantar. E um outro trecho. Eu gosto de animais. E mais ainda dos esquisitos e invulgares. Até dos que parecem feios por serem indispostos. Os bichos só são feios se não entendermos os seus padrões de beleza. Um pouco como as pessoas. Ser feio é complexo e pode ser apenas um problema de quem observa. Talvez os bichos ferozes construam coisas às quais não sabemos dar valor. É importante pensarmos no valor que cada coisa ou lugar tem para cada bicho. Só assim vamos saber por que razão cada um é como é. Depois de entendermos melhor, a beleza comparece. Então eu gostaria de falar um pouco sobre ser estranho, ser diferente daquilo que eu esperava, não é? E como é que isso vai se configurando na nossa sociedade, como é que isso vai aparecendo para as nossas profissões no dia a dia e na escola. Não existe um aluno ideal. O aluno chega e o professor espera aquele aluno sentado, quietinho, né? Que copie toda a lição mesmo que não entenda, que ele cumpra com todas as responsabilidades, né? Que ele obedeça, que ele vá, levanta, joga as coisas no lixo, cumprimenta, chega, bom dia, dona professora, como vai? Né? Então, esse aluno, quando chega um outro, ela diz, esquisito esse bicho. Esta criança tem alguma coisa. Na adolescência, a mesma coisa, né? Então, chega aquele adolescente. Aliás, a adolescência, ela já é taxada de uma fase difícil, né? Os adolescentes são aborrecentes. Aborrecem a quem, né? Por que será que a gente se aborrece com tanta felicidade adolescente, né? Com tanta vida, com tanta esperança, com tanto desejo
de viver que os adolescentes têm, né? Acho que quem se aborrece é a gente. Então, acho que o mãe está certo, né? Quando ele diz que o problema está em quem observa e não em quem está se sentindo feliz. Cada um de vocês tem um papel. Então, eu gostaria que vocês escrevessem no papel qual é o transtorno que vocês mais escutam no cotidiano de vocês. Qual é o que mais chega? É só uma palavrinha ou duas. Escrevam aí, a gente espera um bocadinho. Caneta? Deixa eu pegar uma caneta para vocês. Posso ver? Eu vou emprestar a sua. Emprestar do Luiz, depois você devolve. Tá. Tem que devolver a folha, porque eu anoto no celular. Eu queria folha. Puta, não trouxe família. O Paulo Celso. Esse aqui, tá? Então, pronto? Essa coisa a gente adiciona. Na parte de baixo da folha, o outro que vocês mais escutam, porque era um só, agora o segundo. Você pôs todos? Tudo bem, tem problema. Você pôs dois? Então, só passando a folha. Vai passando pra cá, pra cá. Só passar a folha pra cá. Olha aqui. Quer pegar? Obrigada. Vamos categorizar aqui, né? Bora fazer um DSM-5 desta sala. Vamos lá. Gente do céu, bora contar isso aqui? Contabilizar? Vamos lá. Transtorno do espectro autista. 1, 2, 3, 4. Vou fazer uma. Os pesquisadores aqui só. Mas isso aí, essa categoria, 5. Não. 5. Vamos beber para nós? 5. 6, 7. 8. Nós temos autismo. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 14 autistas, PTDA. Quatorze, 15, 16, 17, 18, 19. 19, TDAH. Todd, bora ver. 2. 4. 4 Todds. Ansiedade. Uma. Depressão, uma. Dislexia, uma. Que bom, né? Gente, o que é TDAH? Tá. Quais são as características de alguém que tem transtorno do déficit de atenção e hiperatividade? Essa não?
atividade, não para quieto. Não, tá. Vocês já ouviram falar numa coisa chamada SNAP 4? Já? Já ouviram falar num documento, né, num teste chamado SNAP 4? Já? Odeia por quê, André? O que tem o SNAP 4 que você odeia? Porque a gente tem tudo que tá lá. Então é por isso que a gente tem 19, né? TDAH aqui, porque vocês também têm tudo que está lá no SNAP 4. Não, e além de tudo, ele é contraditório à bula da medicação prescrita para esse tipo de problema. Por quê? O que tem na Ele bula? diz que a criança já pode se agitar, a pessoa, eu falo criança porque sempre me lembro, mas a pessoa não pode, é contraindicada a pessoa se agitar, alguma coisa assim, na bula da Ritalina. Entendi. E no SNAP 4 é justamente um dos sintomas que atesta que a criança seja considerada como TDAH. Olha só, então vamos lá. O Vitor e a Tânia estavam. Só pegar, pode pôr na mão. Não tem nada aqui que pode ficar. Não, isso é comportamento tóxico. É abusivo. Né? É abusivo. Começa assim. Nós mudamos. O Vitor e a. Vitor é ele, né? O Vitor e a Tânia. Nossa, eu estou me perguntando, que eu já falou 3 vezes. Então, assim, ó. Sacolejando o pé, né? Uma das coisas que está escrito lá no SNAP 4 é essa impaciência, né? Essa questão de você ficar sacolejando o pé, né? Talvez eles tenham algum tipo de diagnóstico desta ordem, né? Tem gente que se espalhou aí, porque essa é uma outra coisa que está lá. Às vezes coloca as suas coisas, não desarruma, né? E que a criança deixa tudo jogado, vai colocar. Quem disse que está jogado? Está colocado, né? Então ali, ó, tem uma bolsa, ela espalhou ali, o outro espalhou a mochila no chão. Esse que é engenheiro agrônomo, esqueci de nome, Gledson, colocou a mochila ali ó, no chão embaixo, tem mais não sei o que atrás, tem uns plásticos dentro, uma coisa bagunçada, né? Então assim, a gente fica pensando, uau, que essas pessoas devem ter um TDAH. Se a gente pegar esse material de avaliação, a gente vai se enquadrar. Primeira questão que eu gostaria de pensar relacionado à pandemia. A pandemia e os problemas que as crianças e adolescentes enfrentam hoje em dia, né? Antes da pandemia, a gente já tinha TDAH. O que acontecia? Uma criança que não podia sair de casa, ter contato com a natureza, ter contato com as pessoas, máximo no condomínio cheio de regras, ela entra numa escola onde ela encontra todos os pares e decide brincar. Ela decide explorar o mundo. Ela decide explorar o mundo para além daquilo que a professora está colocando no quadro, ou além daquilo que a professora está oferecendo a ela. Não é? Então ela quer brincar, ela quer ver como é que o par dela é, se é parecido com ela de fato. A gente vai estudando isso em psicologia do desenvolvimento, isso em todas as áreas, seja na educação, na fonoaudiologia e na psicologia, e a gente estuda que a criança precisa do par para se desenvolver, para desenvolver a sua própria identidade. E aí, quando ela encontra esse par e ela está curiosa em ficar com esse par, conversar, estar junto, pular, brincar, saber como é que o corpo dela exercita-se dentro de um dado espaço, ela é taxada de TDAH. A gente coloca todas as crianças em fila, no cabresto, olhando para a professora, ela não pode olhar para lugar nenhum. E se ela curiosamente olha para o colega, mexe com o colega, sobe e desce da cadeira, a gente diz que ela tem um transtorno, porque isso transtorna a sala de aula.
Porque quando você pergunta para a professora, mas por que você acha que ele tem um transtorno? Eu não consigo dar aula com esta criança aqui dentro. E aí eu não consigo fazer o trabalho. Então o problema é da professora e não da criança. O problema é de quem olha e não de quem está de fato vivenciando. Quando a Lucy traz a questão da medicação, fico pasma quando eu escuto das famílias, não sei se vocês escutam isso também, ele precisa tomar esse remédio durante o período de aulas. Quando tiver de férias, você tira. Ué, quando você é diabético nas férias, não é verdade? E no período de aula. Então, a gente vai precisar tensionar esse diagnóstico. Pós-pandemia, então, isso se agrava, porque essa criança ficou fechada, trancada, sem poder falar, sem poder se expressar, sem poder brincar. E aí, ela vai para a escola. E aí, o número de diagnósticos de TDA subiu muito, fazendo de novo uma relação com a questão do autismo. Máscara, não posso falar. Escuto o tempo todo, passando na TV, passando a mídia, escuto minha família falando, né? Porque as crianças escutam, sabe, gente? As crianças escutam, pegam as coisas. Eu não posso encostar perto de ninguém que eu vou ficar doente. O fulano morreu porque teve com ciclano, né? Eles ficaram juntos, pegou uma doença, morreu, não é? Eu não aprendo a fazer um movimento fonoarticulatório, me corrija se eu estiver enganada, porque eu não estou nem vendo como é que faz. Porque está todo mundo de máscara. Aí vem com a criança para a gente com 2 anos de idade, pós-pandemia, 3 anos de idade, 4 anos de idade, que viveu esse período pandêmico e diz, foi diagnosticada com TEA, porque ela tem dificuldade de interação e de comunicação e de socialização. Ninguém ensinou essa criança a socializar. Eu não estou dizendo que os diagnósticos com TEA não existem. Eu só estou dizendo que a amplitude disso na infância e na adolescência é algo a se pensar. E no meu último minuto que falta, antes que ela acabe escrevendo e me mostrando aqui, mais uma provocação que eu quero fazer para vocês, né? Antes de passar a palavra aqui para o meu amigo. É o seguinte, gente, nesse mundo tão massificado, é uma loucura minha, sabe? As coisas que eu fico pensando aí, estou discutindo com uma outro dia. Nesse mundo tão massa, né? Que você entra no metrô, você é massa, né? Pensa aquele metrô, principalmente Estação Paulista, né? Vai naquela baldeação, um atrás do outro, passando que nem tatu dentro, né? Nossa, para mim é enlouquecedor, fico me sentindo completamente enclausurada. Onde você é massa, onde você chega na escola e você é um número, colocado o seu cabresto, onde você vai, você é massa. Esse pé, né? Onde você vai, você é massa. Quando eu tenho um diagnóstico, eu deixo de ser massa. Eu passo a ser visto, eu acho que a gente precisa pensar nisso. Eu agora uso um colar, né? Então eu tenho... Valéria, você está desfazendo? Não, gente. Prestem atenção. Quando eu uso um colar do girassol, ou quando eu uso um colar do quebra-cabeça, ou quando eu tenho um diagnóstico de TEA, de TOD, de transtorno de ansiedade, de depressão, seja o que for, eu passo a ser vista pelo mundo. E isso, para algumas pessoas, é muito útil e importante. Você está dizendo que não tem diagnóstico? Não, não estou dizendo que não tem. Não estou dizendo que não existe. Mas eu estou dizendo que quando eu tenho destaque, quando eu sou ouvida, é quando eu tenho lugar de fala a partir de um diagnóstico. E isso pode ser muito bom para algumas pessoas que nunca são vistas em momento algum, em lugar nenhum. Aliás, nós não somos vistos como pessoas, como humanos que somos diversos. E essa falta de olhar para a nossa diversidade faz também com que a gente queira chamar a atenção do mundo
sobre nós. Então, acho que a gente precisa pensar nessa produção de diagnóstico e na utilidade dele para cada um, para os professores, para os alunos, não é? Para nós mesmos, para a indústria farmacêutica e para nós mesmos. Acho que essa provocação está um pouco tempo, fiquei perdendo tempo alongando, né? Escolhas. Vou passar a palavra aqui para o meu colega. E agora o Luiz, se apresenta rapidinho, por favor. Sim. Segundo a pesquisa nacional sobre o ambiente educacional no Brasil, experiências de jovens LGBTs em nossos ambientes educacionais, realizada pela ABGLBT em 2016, 60,2% dos respondentes, estudantes brasileiros, se sentem inseguros por causa de sua orientação sexual. 42,8% pela forma como expressam seu gênero, 14,2% por causa de seu gênero ou identidade de gênero. 38,4% dos estudantes evitam usar o banheiro por não se sentirem seguros. 36,1% evitam as aulas de educação física. 30,6% não frequentam os vestiários. 11,5% faltaram mais de 6 dias no último mês por se sentirem inseguros. 47,5% ouvem comentários LGBTfóbicos frequentemente ou quase sempre. 14,5% responderam ouvir comentários homofóbicos feitos por professores e funcionários da própria escola, frequentemente ou quase sempre. 53,9% responderam que os professores e funcionários nunca intervêm diante de comentários homofóbicos. 55,9% percebem que as ações da escola são nem um pouco eficazes. O desempenho escolar desses estudantes é mais baixo, os índices de faltas é maior, há um menor senso de pertencimento. As pesquisas mostram que os índices de suicídio entre adolescentes LGBTs é 8 vezes maior do que entre adolescentes héteros. Ainda assim, apenas 7 pessoas se inscreveram para o GT Diversidade, Gênero e Queixas Escolares, para o qual eu vou fazer uma fala provocatória sobre Saraiva e vou ler um texto que eu preparei, porque o meu nível de desorganização psíquica não permite eu falar diferente. Meu texto se chama Carta para Ana Maria, ou uma resposta a práticas escolares cotidianas de cura gay, ou ainda sobre os atos genocidas escolares nossos de cada dia. Quero propor aqui algo que pode parecer um tanto quanto inusitado. Ao invés de falar como psicólogo, pesquisador, como mestre, doutor ou pós-doutor, como alguém que profissionalmente é atravessado cotidianamente por questões que envolvem sexualidade e gênero, vou falar como usuário de um serviço de psicologia. Quero falar a partir da experiência que tive como criança, que um dia foi atendido por uma psicóloga escolar, a Ana Maria. Justamente foi atendido por questões que envolviam minha sexualidade e gênero. Vou contar minha história, uma história que definitivamente não é minha e que não fala de mim. Esta é uma história que quero que fale de vocês, da maneira como cada um de vocês vem lidando com questões que envolvem sexualidade e gênero no cotidiano escolar. Esta, portanto, não é uma história de superação, como longe disso, também não é uma história de resiliência. Esta é uma história de vingança. Vingança. Aprendi isso com o Luiz Cecílio, um médico, professor universitário aposentado, que no livro O Corpo Recusado conta sua história como homem gay que vive há muito tempo com o vírus HIV. Vingança, porque ele vingou, porque eu vinguei, porque resistimos, porque criamos vida, porque estamos aqui, apesar do que gente como Ana Maria fez. Escrevi uma carta para Ana Maria, passados quase 20 anos de nosso fatídico encontro. A minha intenção era ter feito essa carta chegar a ela, mas infelizmente não a encontrei. E esta é a carta que eu escrevi para ela. Ana Maria, há anos quero escrever para você, mas nunca consegui te encontrar nas redes sociais. Essa vontade surgiu desde que, muitos anos atrás, consegui responder a pergunta que me fez quando eu tinha uns 10 anos.
Demorei para chegar à resposta e reconheço não ter sido nada fácil. Se você ainda se lembra, muitas foram as vezes em que fui para a diretoria da escola e muitas foram as vezes em que você, como psicóloga, conversou comigo. Em uma dessas idas, você, com as mãos cruzadas na frente ao rosto, piscando lenta e pesadamente, me indagou com aquela tranquilidade que psicólogos mortificados costumam ter. O que você faz que incomoda tanto seus colegas? Suponho não ter respondido nada. O que eu fazia? Lembro que certa vez mordia a bochecha daquela menina magricela, que temia o menino burro sem dentes da frente, que anos depois tinha pavor das aulas de educação física, que ano após ano poucos eram os meninos de quem conseguia ser amigo, que no ensino médio passava o intervalo na sala de aula, junto da menina negra, da gorda, do esquisito. Lembro também que antes da mordida houve um bicha, gritado em alto e bom som, que o pavor era de receber uma brincadeira, que só eu não achava graça, que preferia jogar vôlei, esporte de menina, a jogar futebol, que grande parte dos meninos era impiedosa comigo, que o Marcelinho me perseguia durante o intervalo e insistia em passar a mão no meu corpo. Lembro também que o ginásio entoou sem qualquer pudor quando fui receber a medalha pelo campeonato de vôlei. Boiola! Boiola! Lembro também que não fiz as viagens da escola, que comecei a faltar nas aulas de educação física, que tinha medo de ser mais uma vez perseguido por alguns colegas, que era conhecido como o filho bicha da professora. Minha mãe dava aula na escola onde eu estudava. Que os professores fingiam não ver nada do que acontecia. Lembro a vez em que fui para a diretoria por ter ameaçado esfregar meu pinto na menina com cara de rato, que me chamou de bicha, e que frente a isso, a diretora Deusdete disse que não poderia admitir que eu, um homem chauvinista, me comportasse daquela maneira e ameaçou me suspender. Eu, um homem de 10 anos. Lembro a surpresa quando a Gisele, a professora de Química, me chamou para fazer um pedido insólito, conversar com os meninos da sala e pedir que parassem com as brincadeiras que faziam com o Hugo, que havia acabado de receber um envelope cheio de penteiros, sim, de pelos pubianos de vários meninos, recolhidos e devidamente guardados em um envelope. Uma suposta brincadeira de adolescente, inconsequente e sem maldades. Como pode uma professora, uma adulta, uma educadora, aquela que deveria ser capaz de lidar com esse tipo de situação, pedir que eu intervisse naquela situação? Justamente eu, que estava aliviado com o surgimento de um colega considerado mais bicha do que eu, que chamara a atenção dos outros e se tornar o alvo preferencial das humilhações cotidianas. Eu só queria passar despercebido, que me esquecessem e me deixassem um pouco de paz. Tempos depois, Ana Maria, o coordenador pedagógico, que também se chama Luiz Fernando, teve a pachorra de me perguntar se os problemas pelos quais eu passava, todos relacionados, não teriam a ver com a separação de meus pais e supostamente por eu ter tido que assumir responsabilidades pesadas demais desde cedo. É claro que eu tive que lidar com coisas terríveis dentro de casa e com a separação deles. Mas isso definitivamente não tem nada a ver com o que se passava na escola. Mania nojenta essa de buscar a fonte dos problemas dentro da casa da gente. O que vivi em casa e com minha família não teve relação alguma, por exemplo, com o fato de eu não ter ido para a viagem de formatura do ensino médio para Porto Seguro, apesar de ter ganhado a viagem pelo meu desempenho escolar. Tudo pago e não fui. Sabe, Ana Maria, não fui, não pela desculpa que dei de que tinha que me dedicar aos estudos para o vestibular. Não fui por medo. Medo de que nenhum menino quisesse dividir o quarto comigo. Medo, sobretudo, de que não conseguisse ficar com nenhuma menina. Não conseguir isso tornaria minha vida um pesadelo pior do que já era. Os meninos seriam imperdoáveis com essa falha. Os anos passaram e as dores passaram. Tornei-me psicólogo, descobri o amor, o sexo, a culpa
putaria. Putaria. As desilusões, as novas paixões, os amigos, as amigas, a paquera na rua, a despreocupação em dançar, em gesticular, em rebolar, em falar fino, em rir de modo escandaloso, em usar saia para trabalhar, em andar de mãos dadas pela rua. Certa vez, Ana Maria, você disse à minha mãe que escolhia psicologia por sua influência. Achei petulância sua na época, mas talvez estivesse certa. Escolho não ser como você. Escolhi ser psicólogo para combater os horrores que pessoas como você produzem com tranquilidade, com as mãos cruzadas em frente ao rosto e com um piscar de olhos assustadoramente mortificante. Com o tempo, descobri que você é só mais uma moladora de facas. Sim, você amola a faca que será usada para nos matar. E olha, somos mortos de muitas maneiras. Na lampadada na rua, nos estupros corretivos, no boletim de ocorrência, em que não constam os reais xingamentos que recebemos, na concessão de licença paternidade para a mãe lésbica não gestante para não gerar uma injustiça com os casais normais. Na proibição do beijo gay na novela, nos elevados índices de suicídio entre adolescentes LGBTs, em toda e qualquer tentativa de afirmar que não deveríamos existir. Gente como você serve para preparar o solo para enfraquecer aqueles que sofrem violências cotidianas das quais vocês são os cúmplices. Gente como você camufla os atos genocidas cotidianos, extermina modos singulares de existir. Enfraquece-nos dizendo de diferentes maneiras que não deveríamos ser, que não deveríamos existir da maneira como existimos. Gente como você ajuda a dar um nó na corda com a qual pensei em me enforcar na adolescência. Mas nem todos tiveram a sorte que eu tive. O Léo, por exemplo, amigo do meu sobrinho, se suicidou aos 16 anos, enforcado. Disseram que foi porque o seu pai era homofóbico, mas eu não acredito. Essa deve ser só uma parte da história, talvez a mais conveniente. O pai poderia ser homofóbico e possivelmente muita gente ao redor dele também era. E infelizmente ele não pôde experimentar alguma relação, algum encontro que lhe dissesse que seria possível seguir em frente, que seria possível continuar vivo, produzir vida, ser feliz. Nem na escola ele deve ter experimentado isso. Mas sua ação, Ana Maria, é discreta, de tal forma que à primeira vista mal percebemos o quanto você é aliada do genocídio diário. Você, discretamente, ajudava a fragmentar a violência da cotidianidade. Você camuflava a violência de seu discurso. Gente como você nos faz acreditar que falhamos ao não ficar com uma menina, que eu não consegui nem conseguiria ficar com uma menina. Faz a gente usar por anos um verbo completamente equivocado. Faz a gente acreditar que essa era uma incapacidade, um erro, uma falha, um defeito a ser corrigido, a ser curado. Pois acreditei anos a fio que isso era um defeito meu, que eu era defeituoso. Não se trata de não conseguir. Eu simplesmente não iria querer ficar com uma menina. Esse não era meu desejo. Não falhei e não estava com defeito algum. Demorei para entender isso. Muitos anos, aliás. Mas entendi. Com o tempo, sua ação, Ana Maria, me fez perceber que cura gay, quer dizer, aquelas terapias de reorientação sexual, não se resume àquilo que se passa em comunidades terapêuticas, costumeiramente geridas por fanáticos religiosos, com toda sorte de violência e humilhação, visando impedir os tais desejos homossexuais, ou ao menos impedir a prática deles, de forma a nos transformar em pessoas cisgêneras e heterossexuais. Cura gay é lógica, é um modo de enfrentar sexualidades dissidentes como equivocadas, que merecem ser readequadas àquilo que gente como você acha normal. Hoje, grande parte dos meus pacientes me procurou justamente por saber quem sou, o
que sou. Gay, bicha, viado. Tudo isso, tudo aquilo que um dia serviu para me desqualificar, para me esburacar. Mas buraco não se tampa. A gente intervém naquilo que produz buraco. E sua pergunta, agora eu sei, ajudou a produzir muitos buracos. E esses pacientes, quase de modo unânime, repetem histórias como a minha. Eles padecem das dores semelhantes às minhas. A insegurança, a sensação de insuficiência, o medo da solidão e do desamparo, a dificuldade em escolher e desejar, a busca por aprovação dos outros que redunda em uma vontade contínua de agradar e em uma dificuldade sobremaneira de se posicionar e disputar, um pertencimento que custa a chegar, se é que chega. Mas a gente desconstrói tudo isso, ou ao menos se empenha para desconstruir e para construir outros caminhos, outras possibilidades, outras existências. Cuidando deles, sempre sinto vontade de mim mesmo. Mas respondendo a sua pergunta, o que fiz, Ana Maria, que incomodava tanto os meus colegas, eu fui viado, eu sou viado, eu dou o cu, chupo o pinto, desmunheco, sou promíscuo, sou perverso, faço essas coisas que gente como você costuma condenar. Fiz mais. Eu simplesmente existi. E continuarei a existir. Pois existir é o maior ato de resistência que podemos ter. Sem nenhum carinho, Luiz. E para vocês, como vocês têm amolado a faca cotidiana